Vamos lá, pessoal. Esse vídeo tem como objetivo ser uma primeira aproximação bastante introdutória à interpretação de Celso Furtado sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Uma apresentação inicial a nível de graduação, tentando apresentar um primeiro contato com um esforço de construção teórica do autor, do mestre Celso Furtado, sobre a interpretação do subdesenvolvimento. A gente está baseando aqui essa apresentação no capítulo 4, Elementos de uma Teoria do Subdesenvolvimento, da obra de 1961, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Então, a gente entender um pouquinho o contexto do autor, uma primeira aproximação, uma interpretação muito rica de Celso Furtado. O que a gente precisa entender? Olha, depois a gente vai avançando em diversas contribuições do autor. A ideia aqui é construir passo a passo os elementos do que ele chama de uma teoria do subdesenvolvimento. Primeiro precisamos entender um pouquinho o contexto do Celso Furtado. Olha, a maior parte dos trabalhos dele, uma parte importante ali dos trabalhos iniciais dele, está circunscrita, ocorre a partir das influências dos economistas cepalinos, como ele, no âmbito da CEPAL. Eles vão ter como objeto, tudo no contexto daquela discussão do pós-Segunda Guerra Mundial, de se confrontar com as leituras convencionais acerca do crescimento e do desenvolvimento, se contrapor à leitura monoeconomista, a leitura da convergência econômica e, além disso, se contrapor, apresentar uma perspectiva crítica, inclusive as interpretações originais que dão origem, desculpa na redundância, no nascimento da economia do desenvolvimento como uma disciplina autônoma. Interpretações essas que estão muito vinculadas aos organismos multilaterais, aos formuladores de política econômica estadunidense, no âmbito aí da doutrina Truman, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, tendo como pilares a cooperação internacional e a assistência técnica. Então, no bojo desse nascimento da economia do desenvolvimento como uma disciplina autônoma, a partir de leituras um pouco mais convencionais, mas que também questionam as interpretações monoeconomistas e baseadas na convergência, é que emerge a interpretação cepalina. Então, tem 3 ramos, Interpretação convencional, muito mais vinculada ao mainstream, muito mais vinculada à interpretação neoclássica, entendendo o comércio internacional como um instrumento viabilizador da convergência. Essa interpretação vai ficar bastante em escanteio nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial. A interpretação que vai dar origem ao nascimento da economia do desenvolvimento como uma disciplina autônoma, gestada ali nos organismos multilaterais e capitaneada pelos formuladores de política estadunidense, no contexto de Guerra Fria, no contexto de nascimento, o nascimento da Guerra Fria, no bojo de uma discussão importante, marcada por conflitos geopolíticos, que vai olhar para a necessidade de se barrar o avanço do comunismo, utilizando-se estratégias de desenvolvimento a partir da cooperação internacional e da assistência técnica. Essas interpretações vão negar diversos pressupostos também de uma tendência natural à convergência, ao monoeconomismo, vão tentar interpretar algumas características específicas dos países então em processo de descolonização, independência asiática, e tentar entender um pouco por que não se verificava esse mecanismo de convergência tal qual explicado pelas interpretações monoeconomistas. Em paralelo a essas duas interpretações, a gente tem o nascimento da interpretação cepalina. CEPAL, um órgão vinculado à ONU, tentando pensar o desenvolvimento latino-americano e do Caribe, tentando trazer uma perspectiva
crítica, mas para além dos limites colocados por essa leitura dominante, que é esse segundo bloco que eu acabei de contar. Ou seja, pensar o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, né, a gente deixar claro para onde a gente vai caminhar, a partir de uma perspectiva dos países periféricos, a partir da nossa realidade, a partir dos condicionantes históricos, políticos, sociais e geopolíticos também, que afetam as estratégias de desenvolvimento e, na verdade, se refletem no subdesenvolvimento dos países periféricos, né? É nesse contexto que a gente tem que entender as contribuições do Celso Furtado. Essas contribuições ele vai buscar contribuir teoricamente para a construção de uma interpretação original a respeito do subdesenvolvimento econômico, a teoria do subdesenvolvimento econômico, vai estar sempre fundamentado numa metodologia histórico-estruturalista, que é bastante característica da CEPAL, vai estar assentado em princípios ali que remetem ao princípio da demanda efetiva keynesiana, certo? A lógica por trás dessa interpretação toda, o Celso Furtado bebe no Prebisch, bebe ali em Keynes, utiliza sempre o método histórico estruturalista, que é ir à raiz dos problemas, no sentido de ser um radical, como ele mesmo diz. Um radical é aquele que vai na raiz dos problemas para tentar compreender toda a complexidade da realidade socioeconômica periférica. Então, por trás de toda essa discussão, desse contexto inicial, introdutório, tem a percepção do Celso Furtado da necessidade do cientista social, do economista, quase que do publicista, de tratar questões públicas que de alguma maneira ou de outra afetam a estratégia de desenvolvimento e subdesenvolvimento nacional. Ou seja, toda a leitura dele, o esforço teórico, a interpretação histórica, com base no método estruturalista, com base no planejamento, está muito voltada para a ação. Então você tem sempre a percepção na obra de Celso Furtado do ensejo, da força, da atuação do cientista social, da utilização das técnicas de planejamento, da utilização do método histórico estruturalista como um instrumento para a transformação social. Todos esses elementos têm que ser entendidos como um esforço mais amplo, para além dos limites teóricos, como elementos para a transformação da realidade social latino-americana. É a serviço desse objetivo mais amplo que se insere a contribuição do Celso Furtado, né? A partir daí ele vai fazer diversas interpretações, buscando entender a formação brasileira, buscando entender a formação latino-americana, tentando entender a construção, como os ciclos econômicos influenciam nessa construção, nessa formação, tentando entender os limites da estratégia de industrialização, de crescimento e desenvolvimento, e tentando formular teoricamente um corpo sólido a partir desse método histórico, estruturalista, bebendo lá em Keynes, muito fundamentado no planejamento voltado para a ação econômica e para a transformação. Bom, a partir desse contexto, né, daqui a pouco a gente discute a questão do subdesenvolvimento, né? O Celso Furtado vai falar o seguinte: olha, eu tenho a necessidade de entender o subdesenvolvimento como um fenômeno particular. Eu tenho a necessidade de entender o subdesenvolvimento como um desdobramento da internacionalização do capital industrial dos países desenvolvidos em direção à periferia. Daqui a pouco a gente define direitinho e vai avançando passo a passo. Eu preciso de uma teoria do subdesenvolvimento, desculpa. Eu não devo entender o subdesenvolvimento como um estágio
de uma determinada nação em direção automaticamente ao desenvolvimento. Então, o subdesenvolvimento não é um estágio, não é uma foto de um movimento de nações em direção ao desenvolvimento. Ou seja, o subdesenvolvimento não deve ser entendido como um fenômeno ahistórico, atemporal, como um fenômeno automático. Não deve ser entendido a partir de uma lógica de naturalização de fenômenos sociais. Deve ser entendido dentro de todas as suas riquezas e particularidades analíticas, históricas e sociais, como resultado da expansão capitalista internacional. Ok, só um breve contexto. Para se entender esses elementos, o Celso Furtado dá um passo atrás. Ele vai dar um passo atrás na sua busca de trazer elementos para uma teoria do subdesenvolvimento. Ele vai olhar primeiro ali para os países centrais, para os países ditos desenvolvidos e para a teoria do crescimento de então. A primeira crítica que ele vai fazer, lembrando aqui que a gente está baseando essa apresentação muito introdutória, né, no capítulo 4 da obra Desenvolvimento e Subdesenvolvimento de Celso Furtado, de 1961. Ele vai falar, olha, os modelos de crescimento, então, em destaque na literatura internacional, na verdade, eles se pretendem generalistas, se pretendem quase que universais, se pretendem quase que atemporais. Eles vão olhar muito mais para a relação entre variáveis econômicas e como essa relação afeta as taxas de crescimento do que para outros elementos que são fundamentais na perspectiva do Celso Furtado para entender quais são os condicionantes do subdesenvolvimento. Então ele fala, logo de cara, essa literatura de destaque para se interpretar o crescimento econômico, ela é pobre, ela tem muitas limitações. Primeiro ponto, não deve ser entendida como geral, ou seja, não há elementos que me permitam, dentro de uma lógica, uma ciência social, generalizar determinados padrões, estratégias, caminhos de crescimento, nesse ponto, levando em consideração uma suposta existência de um cenário razoavelmente padronizado. Ele fala, isso seria naturalizar fenômenos sociais. Ou seja, eu preciso levar em consideração as condições sociais, geográficas, históricas, culturais, em um momento posterior, política de cada nação. Logo, esse instrumental, primeira aproximação que ele está fazendo para construir a sua teoria do subdesenvolvimento, esse instrumental convencional que busca entender como determinadas variáveis se relacionam para explicar o crescimento, explica muito pouco do que eu quero entender, que é esse fenômeno particular do subdesenvolvimento periférico. Então, eu preciso avançar em outra direção. Preciso entender, então, dar mais um passo atrás, Celso Furtado falando, preciso entender, então, quais foram as características que determinam os padrões, ou determinaram os padrões de desenvolvimento, no sentido da transformação estrutural, dos países de industrialização originária. Parênteses. Estamos entendendo aqui desenvolvimento como? Desenvolvimento como um processo, algo dinâmico, que envolve tempo, que não envolve uma dimensão exclusivamente de relação entre as variáveis num determinado ponto. É um processo, o Celso Furtado está falando, que exige a criação de excedente, ele vai beber na noção de excedente clássico, a acumulação, posterior reinvestimento,
investimento associado ao progresso tecnológico, no sentido de levar uma transformação estrutural. Que vai ter como resultados o aumento da produtividade e da eficiência em termos dinâmicos. Nesse ponto, o Furtado ainda não avança nessa discussão, né? Nesses pontos. Não usa esse linguajar da eficiência dinâmica, vamos dizer assim, né? Então, é nesse sentido que ele está entendendo o desenvolvimento nesse primeiro momento e se contrapondo às interpretações, então, dominantes de crescimento econômico. Certo? Eu falo assim, então, preciso entender o que foi esse processo de desenvolvimento nos países centrais. Né? Fala, olha, tem determinadas características históricas, geográficas, alguns condicionantes sociais, políticos, e tem determinados padrões, determinadas etapas distintas entre si. Ou seja, não é só aquela dimensão estática do crescimento da relação entre as variáveis. Tem processos, transformações estruturais, mudanças, rupturas. Ele vai falar, olha, ali, a partir da primeira revolução industrial, né, eu vou entender o seguinte, olha, uma transformação importante para se entender a dinâmica do desenvolvimento é a revolução na relação entre progresso técnico e formação de capital. Vai falar, olha, pós primeira revolução industrial, eu tenho uma instrumentalização da ciência e do progresso técnico a fim de incrementar a formação de capital. Opa! Olha só como é muito mais rico do que a percepção estática de crescimento. Eu preciso entender que naquele momento do tempo, pós a primeira revolução industrial, o que vai levar a uma dinâmica, ou vai barrar uma dinâmica de desenvolvimento econômico, vai ser marcado por algumas características distintas. O primeiro ponto a se destacar é a relação entre progresso técnico e ciência. Ele fala, a ciência vai ser utilizada como instrumento para fomentar o progresso técnico subjugado a uma lógica da reprodução do capital à escala ampliada. Então, a relação entre progresso técnico e acumulação de capital vai ser central. Eu estou reorganizando a pesquisa científica, o progresso técnico, por uma lógica subjugada à acumulação de capital. Isso vai ser um elemento central para entender as estratégias virtuosas ou não de desenvolvimento e a reprodução do subdesenvolvimento. Então, tem uma mudança qualitativa importante, né, pós primeira revolução industrial. Já dá para entender que isso vai colocar barreiras importantes aos países periféricos depois, né? Ok, já avancei um passo, está caminhando aqui para trazer elementos de uma teoria do subdesenvolvimento, né? Já avancei um passo para além da discussão muito simplória de crescimento econômico, certo? Então vamos entender então como se deu essa trajetória nos países de industrialização originária e atrasada. Ele vai falar o seguinte, ainda em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, capítulo 4. Olha, o desenvolvimento industrial ocorreu nesses países, ele é caracterizado por duas grandes fases. A primeira fase, ela vai acontecer com uma oferta totalmente elástica de mão de obra com salários a nível de subsistência. Ou seja, eu tenho aí no primeiro momento uma discussão de uma transição ou uma discussão de absorção do sistema pré-capitalista por um sistema de produção baseado nas transformações derivadas da Revolução Industrial. Essa primeira fase vai ser marcada pela absorção do excedente de mão de obra infinitamente elástico, ou bastante elástico, infinitamente não, bastante elástico, com níveis salariais próximos à subsistência.
A partir do segundo momento, que ele vai chamar de segunda fase, olha, eu já não tenho mais uma oferta de mão de obra elástica disponível a níveis salariais de subsistência. Porque esse processo de absorção da economia pré-capitalista já está consolidado. Então, a oferta, tudo isso olhando para os países centrais, hein, gente? A oferta de mão de obra já vai se tornar pouco elástica. Então, o que vai caracterizar essa segunda fase? Olha, nessa segunda fase, eu vou ter uma expansão muito forte, muito rápida do setor produtor de bens de capital. O setor produtor de bens de capital que está ali subordinado a uma nova lógica da relação entre ciência e progresso técnico e formação e acumulação de capital. Então, essa segunda fase vai ser liderada por um processo de crescimento dos setores fabricantes de bens de capital. Estou falando de máquinas, equipamentos, insumos, certo? Vai ter um crescimento vertiginoso. Esse crescimento vertiginoso, tudo isso não é automático, hein, gente? Ele está só caracterizando recuperando a caracterização dessa segunda fase nos países então centrais. Olha, eu tenho um crescimento rápido desses setores, aquela discussão que a gente já fez em outros vídeos do crescimento a partir do D1, crescimento aos saltos, gerando desequilíbrios. Por quê? Porque eu tenho escalas mínimas de eficiência gigantescas, eu estou crescendo a partir do D1, eu tenho as dificuldades de crescer de maneira infinitesimal, preciso construir vários andares do prédio ao mesmo momento, então isso vai gerar diversos desequilíbrios, diversas rupturas, diversas transformações. Esse crescimento do setor de bens de capital vai contornar parcialmente uma redução da elasticidade da oferta de mão de obra. Olha só, na primeira fase eu incorporo mão de obra elástica com taxas de salário próximo da subsistência. No segundo momento, eu não tenho mais essa elasticidade da oferta de mão de obra a nível de subsistência, isso vai se reduzindo. Então eu avanço, olha só, isso vai ser muito importante depois para a gente entender a cópia dos padrões de consumo. Fecha parênteses. Eu avanço para a direção de técnicas poupadoras de mão de obra. Estou avançando no setor de bens de capital, máquinas, equipamentos que aumentam sobremaneira a produtividade. Então, eu estou contornando uma limitação de uma certa redução da capacidade de oferta de mão de obra a níveis salariais de subsistência. Resultado desse processo vai gerar desequilíbrios na economia, ok, como a gente já discutiu, mas vai gerar também um aumento da intensidade de capital em relação à produção. Isso vai ser muito importante para a gente discutir a estagnação na economia brasileira nos anos 60, trabalho clássico dos seus depois, né? Certo? Mas isso não é o momento ainda. Então ele vai falar, olha, essa segunda fase do desenvolvimento econômico dos países centrais. Esse processo, ele tem limites. Os limites vão ser dados pela capacidade de acumulação, reprodução em escala ampliada, dada a relação com a distribuição de renda. Ok, mas para nossa discussão aqui, nesse momento, dos elementos da construção de uma teoria de subdesenvolvimento, isso não é importante, não é central. Então a gente não vai discutir esse ponto, certo? Vai falar o seguinte, olha, o avanço do desenvolvimento a partir dessa segunda etapa tem que levar em consideração, ele é muito condicionado pelas características sociais, tecnológicas, pela forma de apropriação do excedente dos países centrais. E, além disso, esse avanço está caracterizando ainda o movimento de desenvolvimento dos países centrais. Esse avanço vai ser marcado por uma
reprodução da dualidade, pensando na esfera internacional. Conforme esses países vão avançando, ao contrário do que diria a literatura convencional, ao contrário do que diriam as interpretações de raízes monoeconomistas, baseadas na convergência e na naturalização dos fenômenos sociais, esse avanço do desenvolvimento nos países centrais vai ocorrer em paralelo à reprodução do subdesenvolvimento nos países periféricos. Ou seja, a heterogeneidade vai se agravar, a divergência vai se agravar, ao contrário do que se preconizava. É nesse sentido que eu preciso entender as características específicas do subdesenvolvimento. É nesse sentido que eu preciso entender as peculiaridades do subdesenvolvimento e não entendê-lo apenas como um estágio natural de uma certa transição de nações em direção ao desenvolvimento. O subdesenvolvimento tem que ser entendido como um processo histórico, fruto e resultado desse processo de avanço do desenvolvimento nas economias centrais e penetração desses capitais na periferia, marcando assim uma acentuação da heterogeneidade e uma reprodução do subdesenvolvimento. Nessa perspectiva, o que é o subdesenvolvimento? O Furtado se perguntou, olha, eu preciso trazer alguns elementos para entender as estruturas subdesenvolvidas, para entender as características das nações subdesenvolvidas, para formular uma teoria que consiga explicar as raízes desse subdesenvolvimento. E não a partir daquela construção que eu apresentei agora há pouco. Como avançar nessa direção é a proposta do Furtado nesse trabalho.